tema da nossa cantata de Natal desse ano é a promessa. A promessa de quê, pastor? A promessa da luz raiar em meio às trevas. A promessa do Filho de Deus resgatar a humanidade perdida. A promessa do Salvador do mundo se manifestar em favor da sua vida e da minha vida. Quantos estão alegres por essa promessa? Dê uma salva de palmas ao Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. Queremos parabenizar todos os nossos participantes da cantata, todos os irmãos envolvidos. Nós iremos entrar na mensagem, mas desde já eu também quero agradecer a todos os participantes. Quero dizer para as crianças que não saia, porque tem umas lembrancinhas guardadas para as crianças, tá bom? As tias aí do departamento infantil vai fazer o levantamento de quantas crianças tem. Eu creio que vai dar certo, vai sobrar. O texto da nossa cantata de Isaías fala sobre essa promessa especial do Senhor. Mas eu queria nessa noite, de forma rápida, sucinta, falar com você sobre essa manifestação que teve aqui nessa noite, na apresentação da visita dos 3 magos ao Senhor Jesus. É interessante que a visita desses magos revela para nós grandes ensinamentos para podermos adorar o Senhor e reconhecer no Senhor a nossa salvação. A Bíblia está recheada de promessas. A promessa para todo mundo. A promessa de diversas qualidades. Mas existe mais de 300 profecias que são promessas do Salvador Jesus se manifestando ao mundo. Somente o profeta Isaías tem mais de 100 profecias falando sobre o Salvador, o Senhor Jesus. Esse profeta é conhecido como profeta messiânico, porque ele ministrou muito mais a respeito do ministério terreno de Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Em tempos de grandes trevas, Deus prometeu enviar a luz. E essa luz brilharia sobre todos os que estivessem sobre a sombra da morte. Ele é ao mesmo tempo conselheiro maravilhoso, mas também Deus forte. Essa mensagem de esperança cumpriu-se no nascimento de Jesus Cristo, que foi muito bem explanado nessa noite. O nascimento de Cristo estabeleceu um reino eterno, onde todos os povos, de todas as tribos e de todas as nações teriam direito a entrar debaixo dessa promessa e contemplar o Senhor Jesus. Então essa promessa do Messias agora não exclusivista para alguns, é uma promessa para todos. Mas não é só Isaías que fala dessa promessa. A Bíblia está recheada de promessas acerca do Salvador. Embora nós não vamos se prender em todas essas promessas, mas eu quero que você saiba que Jesus, ele foi prometido e ele tinha consciência disso. Como assim, pastor? Em Lucas capítulo de número 4, o próprio Senhor Jesus se refere ao cumprimento da promessa quando ele se apresenta na sinagoga dizendo: hoje se cumpriu diante de vocês as Escrituras. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu vim para cumprir a promessa de nova vida para todos os que creem. O próprio Senhor Jesus, diante dos fariseus, dos escribas e dos doutores da lei, em João capítulo 5, verso 39, ele diz: prescrutai as Escrituras e percebeis que nela está
eterna, porque as Escrituras dão testemunho de mim. A Bíblia Sagrada revela Jesus. E essa revelação não foi compactada apenas em um século, apenas em um momento isolado. Essa revelação, ela é uma revelação progressiva. Durante milhares de anos, Deus sempre levantou o profeta para dar esperança ao povo. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, é o primeiro a falar sobre essa promessa. Após a queda do homem e da mulher, onde eles se viram nus e envergonhados pelo seu pecado, Deus corrige a situação deles e Deus diz assim: nascerá um descendente da mulher, esse pisará a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Jesus é prometido por Deus como Salvador da minha e da sua vida. Mas a Bíblia faz questão de dizer que essa promessa é revelada pela tribo. A Bíblia revela qual a tribo que Jesus vinha. Em Gênesis capítulo 49, verso 10, a Bíblia deixa claro isso. A Bíblia revela também a cidade que Jesus iria nascer. Em Miqueias capítulo 1, capítulo 5, versículo de número 1. A Bíblia também registra que Jesus viria de uma virgem. Mas esse registro está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse registro que a Bíblia dá do nascimento virginal de Jesus, ele é feito 700 anos antes de Jesus nascer. Por isso que a Bíblia em Isaías diz: portanto, menino, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E isso se cumpre na vida de Jesus. A Bíblia também diz que Jesus teria que fugir para o Egito, e isso também se cumpriu. Jesus, quando pequeno, na perseguição de Herodes, com medo de perder o reino, é levado pelo Senhor para o Egito, para ali ser guardado e protegido até o dia que se revelar. A Bíblia deixa claro que o próprio Senhor Jesus seria desprezado, rejeitado, abandonado. Isaías, no capítulo 53, no verso de número 3, ele diz: era desprezado, era a escória da humanidade, homem de dores, experimentado no sofrimento, como aquele que diante dos quais se encobre o rosto. Os judeus iriam desprezar Jesus. Mas eu quero que você saiba que isso não foi surpresa para Jesus. O desprezo não foi surpresa para Jesus. A fuga para o Egito não foi surpresa para Jesus. A rejeição dos homens não foi surpresa para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio com o desejo e a vontade própria de achar você e a mim, que havia sido perdido. A Bíblia vai registrar todos os momentos da vida de Jesus. Para você ter ideia, a Bíblia registra que Jesus seria traído. A Bíblia registra que os pés e as mãos de Jesus seriam pregados. A Bíblia registra que ele receberia vinagre no lugar de água. Todo o Antigo Testamento converge para Jesus dizendo: ele é a grande estrela, ele é o grande resplendor, ele é a grande revelação, ele é o grande Senhor, ele é a grande expectativa da humanidade. Você pode adorar ele, a revelação dele nessa noite. A Bíblia vai registrar a crucificação, a Bíblia vai registrar a traição, a Bíblia vai registrar suas vestes sendo sorteadas, a Bíblia vai registrar sua morte em meio a dois ladrões. Tudo isso no Antigo Testamento. A Bíblia vai registrar também
Deus. Nada que aconteceu com Jesus foi de surpresa. Nada que aconteceu de Jesus pegou Deus e muito menos Jesus desprevenido. Toda a história estava traçada. Isso é lindo porque mostra o grande projeto de Deus por amor à minha vida e à sua vida. Deus, como um grande arquiteto, projetou algo extraordinário para trazer quem estava longe para perto. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Eu e você, na condição de pecadores, estávamos longe de Deus. A Bíblia diz que na condição de pecadores estávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia diz que na condição de pecadores fomos lançados para distante do Senhor. Mas Deus não nos deixou longe por muito tempo. Deus não nos desprezou pela vida inteira. Ele preparou um plano, Ele preparou um projeto, Ele arquitetou um projeto. Para quê, pastor? Para alcançar você. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Pastor, ninguém me ama, ninguém vai com a minha cara, ninguém gosta de mim. Pois hoje à noite nós viemos te dizer que você é tão importante que Deus preparou um projeto para trazer você de volta. Você é tão importante que Deus arquitetou um plano para fazer você feliz. E esse plano foi consumado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus entregou-se ao sofrimento e ao sacrifício por amor de você e a mim. Se isso não conseguir alegrar o seu coração, eu não sei o que pode te alegrar. Ele substituiu você e eu na cruz. Ele substituiu você e eu na morte. Ele substituiu você e eu na penalização de Deus. A Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem alguém sarados por Jesus nessa noite? Tem alguém sarados pelo Espírito Santo nessa noite? Ele pagou o preço para te sarar. Ele pagou o preço para te salvar. Ele pagou o preço para transformar a minha e a tua vida. E isso é importante nós reconhecermos. Porque numa data tão importante como o Natal, o mundo tem perturbado o real sentido do Natal. Em todas as ruas que você passou ontem, durante a madrugada, cedo da noite, ou até hoje, durante o dia, você encontrou pessoas embriagando-se. Você ouviu notícia de pessoas se envolvendo em brigas, contendas. Você ouviu notícia de pessoas se envolvendo em acidentes por imprudência, por embriaguez ou por fatalidade. Em todo o mundo, a notícia de pessoas que não souberam reconhecer o verdadeiro sentido do Natal. Vizinhos meus e seus, amigos, familiares nossos, que acham que essa noite de Natal é uma alforria para viver uma vida desprendida de qualquer consciência. Mas não, Jesus nasceu, Jesus cumpriu a promessa para ensinar a mim e a você que não há nada importante do que reconhecermos o verdadeiro valor do Senhor Jesus na nossa vida. Eu queria chamar você de forma rápida a olharmos o exemplo desses três magos. Esses três magos que visitaram o Senhor Jesus naquela noite tão humilde, numa manjedoura, num estábulo,
e se pergunte a você mesmo: qual valor eu estou dando ao Senhor Jesus? No grau de importância, aonde Jesus está na minha vida? Jesus está na 10ª colocação, como aquele que está acima de todos, aquele que tem total domínio e controle, ou Jesus está em colocações menores? Onde e como eu tenho visto o verdadeiro valor de Jesus? O verdadeiro valor de alguém não pode ser expressado apenas em ideias ou emoções. O verdadeiro valor de alguém tem que ser expressado em realidade. Hoje o aniversariante não é o pastor. Hoje o aniversariante não é você. Hoje o aniversariante não é o presidente, um ministro. Hoje o aniversariante é o Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. E como aniversariante no seu nascimento, ele foi presenteado. Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. E é lindo você perceber que João, quando Jesus vai falar sobre pão, ele disse: eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem a mim e coma. E quem tiver sede, vem a mim e beba. Nos mínimos detalhes, Jesus se revela como aquele que é o mais importante no nosso meio. E essa história dos magos é uma história extraordinária. Mateus, no capítulo 2, ele vai registrar, e ele registra uma pergunta desses 3 magos fazendo a respeito de Jesus, no versículo de número 2. E eu queria que você lesse conosco nessa noite, Mateus capítulo 2, verso de número 2. Porque essa é uma história fascinante e está relacionada à visita dos magos a Cristo. E é lindo que esses homens viajaram por momentos extremamente difíceis, por tempo extremamente complicado, mas mesmo assim, nada lhe impediram de visitar o Mestre no seu nascimento. Está pronto para ler comigo? Está aqui com os irmãos? 1, 2, 3. Os magos chegam e a grande pergunta é: onde ele está? Nós viemos adorá-lo, nós viemos de longe, porque nós fomos encaminhados por uma estrela, apontando o caminho para onde ele está. É lindo quando você vê essa história, sabe por quê? Porque eles viajaram em média 1.600 quilômetros. Quem já foi na Bahia aqui? Nós temos um baiano aqui. Já foram na Bahia. Agora, quem já foi na Bahia a pé? Você já imaginou a longa distância a pé? Quem vai de ônibus já tem uma rotina cansativa. Desce para merendar, desce para almoçar, para jantar, sobe de novo, dorme, continua a viagem. Esses magos viajaram em volta 1.600 quilômetros. Para quê? Para ver Jesus. Olha para o seu irmão para animar a fé e fortalecer a fé dele. Diga: vale a pena caminhar para ver Jesus. Vale a pena viajar para ver Jesus. Pastor, está quente, o ar-condicionado não está bom, não está funcionando bem. Eu sei, eu também estou sentindo. Eu quero até lhe dizer que ano que vem, em nome de Jesus, vai estar geladinho. Mas essa noite vale a pena passar calor, vale a pena sair do feriado, vale a pena depois de um dia, depois de uma noite inteira com os familiares, vale a pena se encontrar aqui para ver Jesus.
nasce outra pergunta: pastor, como é que esses estrangeiros que moravam tão longe, eles souberam que aquela estrela representava o nascimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Existem algumas colocações sobre isso. Alguns dizem que esses magos eram judeus que tinham sido levados do exílio babilônico e lá tinham ficado e eram estudantes da palavra. Alguns dizem que esses magos eram do Oriente e como eles tinham uma cultura de grande estudo, eles estudavam todos os manuscritos antigos e eles estudavam os manuscritos acerca de Jesus. Outros dizem, e essa é o que faz sentido para nós, que esses magos receberam uma revelação especial, uma revelação do que o Senhor Jesus iria se manifestar. Assim como Isaías também recebeu uma revelação, assim como Miqueias também recebeu, assim como Jeremias recebeu, esses magos receberam uma revelação de que a importância havia de chegar em Belém de Judá para reinar para todo sempre. E eu quero que você caminhe comigo para entender o prover e a intenção desses magos de encontrar Jesus. O comportamento deles de desejar ver Jesus lhes fizeram caminhar sem distração nenhuma. Eles chegaram para Herodes e Herodes tentou confundir eles, porque Herodes tinha uma grande confusão na sua mente. Herodes ficou enciumado, porque o burburinho do rei nascer estava colocando em risco o reinado dele naquele local. Só que Herodes, assim como a grande parte dos judeus, não entendeu que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não veio reinar como um rei humano, de governo humano, com um cetro humano. Ele veio reinar com um governo celestial. Ele não veio reinar apenas um corpo e um soldado. Ele veio reinar gente de todas as tribos, línguas e nação. Esse rei, ele não vai reinar apenas na Judeia, ele vai reinar em Israel, ele vai reinar na China, ele vai reinar no Brasil, e ele está reinando no Aracuri, porque o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Será que ele reina em teu coração? Se você permitir, ele vai reinar na tua vida, ele vai reinar na tua família, ele vai reinar na tua história. Os magos não se prenderam à proposta de Herodes. Herodes enganosamente lhe deu uma proposta dizendo: vão lá, descubra onde o menino está, para que eu vá adorar também. Só que Deus, de antemão, como grande arquiteto do projeto salvífico da minha e da tua vida, se revelou a eles e disse: não volte para Herodes, porque a intenção dele é matar o Filho de Deus. O rei Herodes queria matar Jesus e os magos queriam presentear Jesus. O rei Herodes estava com o coração transbordando de raiva, de ira e de medo. Os magos estavam com o coração transbordando de gratidão, de expectativa e de adoração. Isso nasce uma pergunta para nós, e a pergunta é: entre desprezo de Herodes e adoração dos magos, qual será a nossa posição? Como está o nosso coração hoje? Porque é fácil nós fazermos uma visão geral do mundo, e é fácil nós identificarmos que muitos estão como Herodes, desprezando o santo, rejeitando o Salvador e deixando de lado a honra devida a Jesus. Muitos hoje estão no hospital
que significa que nós valorizamos o Senhor, nós tememos o reinado dele, nós viemos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Que você e eu estamos como aqueles magos. Isso nos dá uma reflexão. O mundo sempre tentará roubar a alegria e a adoração de nós e nos confundir com a vida do mundo. Ele sempre tentará levar você a perder o verdadeiro sentido do Salvador e olhar para as coisas terrenas. Os magos caminharam 1.600 quilômetros, chegaram diante de um rei tirano e opressor, e mesmo assim não deixaram de olhar para Jesus. Eu acho lindo porque a Bíblia diz: olhando só para Ele, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, o ano de 2024 foi cheio de turbulência na sua vida. Quem sabe o ano de 2024 foi cheio de decepções enfrentadas por você. Quem sabe o ano de 2024 começou e terminou com grandes perdas, mas nessa noite eu quero te chamar. Vamos olhar só para Jesus, porque Ele é autor da vida. Esqueça essas perdas, vença o momento da decepção, ultrapasse essas angústias e olhe para Jesus, porque Ele tem vida para você, Ele tem paz para a sua vida, Ele tem graça e alegria para nós. Quando nós olhamos só para as lutas da vida, a gente mingua na nossa alegria e cada vez mais piora a nossa situação. Se nós olharmos para o caminho percorrido, a gente vai desistir. Se nós olharmos para o sol escaldante do deserto, nós vamos desistir. Se nós olharmos para a viagem cansativa de 1.600 quilômetros em cima de um camelo, nós iremos desistir. Mas eu estou aqui disposto a terminar o ano de 2024 olhando só para Jesus e confiando que 2025 está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor, a minha família está nas mãos do Senhor, as minhas pendências estão nas mãos do Senhor, as minhas impossibilidades estão nas mãos do Senhor. Quem quer confiar no Senhor Jesus, dê glória a Deus aí, diga para Ele: Senhor, confio em Ti, eu entrego a Ti e eu continuarei olhando para Ti. O presente dos magos para Jesus tem um simbolismo extraordinário. Eles não vieram de mãos vazias. A Bíblia nos exorta a não se apresentarmos ao Senhor de mão vazia. Algumas pessoas usam esse texto apenas para falar de valores monetários, falar apenas de dinheiro, mas essa não é a essência do texto. Mãos vazias é sem nada para oferecer. Eu estou hoje aqui oferecendo minha adoração, eu estou hoje oferecendo o meu louvor, eu estou hoje oferecendo o meu reconhecimento que Jesus vive e reina para todo sempre. E a pergunta é: o que você trouxe para oferecer para Jesus? Se você visse o Senhor agora e tivesse a oportunidade de, como os 3 magos, visitar o Senhor no seu nascimento, o que você oferecia? O que mais importa para você? Pastor, para mim importa a minha empresa, porque é dela que eu tiro o sustento dos meus filhos, é dela que eu compro as coisas que eu mais sonho e desejo, é dela que eu faço os meus caprichos, o capricho da minha esposa e o capricho dos
que há mais importante em mim é a minha saúde, porque sem dinheiro eu posso até passar, mas sem saúde eu não passo. A minha saúde é muito importante, estar vivo é muito importante. Pastor, o mais importante para mim é aquele meu emprego de R$ 1.400. Para alguns é mais, né? 1.420, é? 1.412. Isso é o mais importante. Para mim o mais importante, pastor, é minha família, é os meus filhos, é o meu casamento. Bem certo, meus irmãos, que tudo isso é importante. Aleluia. O emprego é importante. A família é importante. O saláriozinho no final do mês, Jesus, como é importante. Pode ser 1.412, como pode ser 10.000. Tudo é importante. Mas há algo mais importante do que apenas dinheiro. Há algo mais importante do que apenas saúde. Há algo mais importante do que apenas salário. Há algo mais importante do que apenas família. Há o Criador do universo. E Ele é tão importante que Ele exige: não tenha outro Deus diante de mim. Não tenha ninguém que se compare a mim. O teu emprego não pode estar à frente de mim. A tua saúde não pode estar à frente. Ele é o mais importante. Porque o emprego sem Jesus, o salário é roubado, levado fora. A saúde sem Jesus dura apenas, no máximo, 80, 100 anos de idade. A família sem Jesus, ela cresce, mas aos poucos também vai desaparecendo e se distanciando. A sua juventude sem Jesus, você pode ser lindo, linda, forte, você pode ser esplendoroso, mas um dia isso vai acabar. Sabe o que é mais importante? É ter Jesus e ter família, é ter Jesus e ter emprego, é ter Jesus e ter amor, é ter Jesus e ter salário, é ter Jesus e ter saúde, é ter Jesus e ter longevidade. Tudo com Jesus é melhor. Tudo com Jesus é mais precioso. Tudo com Jesus é mais gostoso. Tudo com Jesus é mais agradável. E a pergunta é: o que nós temos de mais importante para oferecer? Eles trouxeram 3 coisas para presentear Jesus. A primeira foi ouro, que simboliza o reinado de Cristo. Quando eles chegam para Jesus, eles veem Jesus não como um menino pobre, deitado numa manjedoura, com uma mulher e um homem ao seu lado que também são pobres. Não. Quando eles chegam para ver Jesus, ele diz: nós viemos ver o Rei dos Reis. O segundo presente que eles trazem para Jesus é incenso. E o incenso é símbolo do sacerdócio de Cristo. Quando eles oferecem o incenso a Jesus, eles dizem: esse é o sacerdócio enviado por Deus, que irá me ligar ao Pai novamente. O terceiro presente que eles trazem para Jesus é mirra. Mirra é um símbolo da cruz e da salvação do Senhor. E nós vamos explicar isso rapidamente na prática para você.
precisa saber que nenhum rei é rei se ele não reinar. Nenhum rei é rei sem ele ter autoridade. Quando os magos se entregam um presente para Cristo, reconhecendo a autoridade do reino do Senhor Jesus, eles estavam dizendo: eu me subjugo ao seu reinado. Esse é um bom presente para trazer para Jesus. Eu não sei se você tem ouro aí, mas para Jesus
cumpriu a lei como sacerdote por ordem de Melquisedeque. Jesus foi preparado para o sepultamento, porque o propósito dele era morrer por mim e por você. E Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele junta todos aqueles que acreditam nele. Em João, no capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar lugar. Jesus olha para os seus discípulos e diz: a morte não venceu, porque eu sou dono da vida. Agora eu estou sendo assunto aos céus e vou preparar lugar para mim e para você. Jesus preparou lugar para mim e para você. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Assim como foi prometido o seu nascimento, também é prometido o seu retorno. Pastor, e Jesus vai voltar para quê? Ele vai voltar para fazer todos aqueles que creram nele viver uma vida extraordinária no céu. Tem alguém que crê no arrebatamento? Paulo disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Os que dormem, eles serão ressuscitados primeiro. Depois nós que estamos vivos, ao soar da trombeta de Deus, do alarido e da voz do arcanjo, nós seremos arrebatados para juntamente com eles nos ares nos encontrar com o Senhor. Ei, o teu Jesus e o meu Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está no céu dizendo: aguarda só um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. Fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Você tem a oportunidade, se você ainda não tomou essa decisão para aceitar Jesus, você tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus hoje, como seu rei, como seu sacerdote, como seu salvador. Você que entrou por essas portas tristes, você tem a oportunidade de nessa noite escolher voltar para casa triste ou voltar transbordando de alegria. Pastor, e como é que eu posso transbordar de alegria? Quando eu tiro a tristeza do meu coração e deixo Jesus completar a minha vida. Jesus está aqui, Ele te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele tem promessas para você e Ele tem maravilhas do céu para você. Por enquanto nosso irmão vai louvar, eu queria convidar os obreiros para recolher as ofertas, mesmo de pezinho do jeito que você está, vai ser rapidinho. Eu queria convidar que você oferte, mas também não deixe de adorar. Você oferte, mas nessa noite, de tudo que você ouviu, louvores, a pregação, a apresentação, você medite que tudo isso foi por amor a mim e a você. Pode adorar nessa noite.
Nós iremos orar e eu não posso orar sem me perguntar de novo. Tem mais alguém que vai tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus? Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Essa é uma grande oportunidade para você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Paulo Henrique está se reconciliando com Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, da forma simples que nós sabemos, ó Pai, mas é de todo o nosso coração, porque o Senhor é nosso Rei, é o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por cada um que está aqui, todos aqueles que estão visitando, todos aqueles que chegaram por essas portas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um. Te pedimos que o Senhor visite o coração de cada um, Senhor. E aonde há tristeza, que seja tirado nessa noite e seja preenchido com a alegria do Teu Espírito Santo. Que aonde há dúvida, Senhor, que seja tirado nessa noite e a certeza de que o Senhor vive e de que o Senhor reina seja implantada na alma e no coração do Teu Filho nessa noite. Apresentamos os Teus servos, Senhor, que está se reconciliando na Tua presença. Renova a vida do Teu Filho, Senhor. Que a glória da segunda casa, Senhor, seja maior do que a da primeira. Senhor, que o Senhor possa abraçar, cuidar das suas feridas, derramar Teu bálsamo sobre a vida dele, e que ele sinta a alegria da salvação, que ele possa desfrutar do gozo da presença do Senhor na sua vida, e abençoa cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Por favor, sente só mais um minutinho. Eu queria convidar todas as criancinhas a vir aqui na frente. Tem mais alguma criança aí que está por cima, está por aí, né? Olha, apareceu uns 10 ali, ó. Vamos lá e se organiza direitinho. Tem presente para as meninas, tem presente para os meninos. Enquanto eles estão se organizando, eu quero parabenizar toda a organização da nossa cantata. Quero agradecer o Girlando, nosso amigo, nosso irmão, que sempre nos atende com tanta alegria no coração. Deus possa te abençoar, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer essa banda maravilhosa. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, prosperar a vida de vocês cada vez mais. Queremos agradecer a toda a organização da cantata. Amanhã esteve aí organizando, mas teve toda uma equipe na organização. Que Deus possa abençoar não só os que cantaram, que louvaram, também os que se apresentaram. Eu descobri que nós temos alguns magos que não são tão magos assim, né?
Paulinho, juntamente com a sua família. Cadê o Timóteo? Cadê o Timóteo? O Timóteo dormiu, fez a apresentação dele, bateu palma e dormiu. Deus abençoe a todos. Eu queria pedir à igreja que desse uma salva de palmas para todos os nossos participantes da cantada. Amém? Cadê as crianças? Tiraram a foto aí? Todo mundo? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, meus irmãos. Nós queremos avisar que domingo nós teremos culto. Contamos com a presença de todos. O presbítero Paz hoje também está aniversariando, né? Eu não vi o presbítero Paz aqui, mas o presbítero Paz está aniversariando. Meus irmãos o parabenizem, tá certo? Quem reservar um presente para ele, reserve em nome de Jesus. Queria convidar o pastor Edivan para estar orando, encerrando o trabalho do Senhor. Vamos seguir. Maravilha, culto. Maravilha. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, Deus de bondade. Senhor, queremos neste momento, Pai, te agradecer, meu Deus, em primeiro lugar pela tua presença aqui, Pai, pelo teu Espírito Santo, Pai, na condução deste culto, Pai, nos louvores, Pai, abençoa a vida de todos, abençoa a vida desses cultos, de todas as pessoas que se apresentaram aqui, se propuseram, que deram o seu melhor, Pai, querido e Pai amado, abençoa, Senhor, a todos que entraram hoje por essas portas e que saiam, Senhor, debaixo da tua graça, ó Pai querido e Pai amado, que a tua virtude seja liberada sobre a vida de cada um de nós hoje nessa noite. Abençoa, Senhor, a vida da tua serva que vai viajar, ó Pai querido e Pai amado, dá graça a ela, guarda ela nessa viagem, traz ela, Senhor, dia da tua vontade. Ó Deus de Israel, portanto, Senhor, nos leva agora para a nossa casa. Senhor, queremos te agradecer por tudo, Pai, nos dá um final de semana abençoado, e Senhor, esse ano de 2025, Pai, o Senhor possa estar abençoando a nós cada dia, Pai, cada dia mais, e embora, Senhor, que as lutas sejam grandes, mas a vitória o Senhor tem como ser para cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, e com fé já te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero pedir perdão a todos os nossos visitantes, que a gente não leu o nome, mas nós nos sentimos gratos por sua presença, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Levanta as mãos para o alto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde hoje para todo sempre. Quem crê diz amém. Amém.